Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva no nosso canal. Depois você ativa o sininho do YouTube para que você receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados por aqui. Você também pode assistir os vídeos e alguns cursos por meio da nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Então, na plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, os senhores encontrarão diversos cursos gratuitos, inclusive com emissão de certificado. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo tratar com os senhores a respeito da petição inicial, que é disposta no artigo 319 do procedimento comum aqui da tutela cognitiva no Código de Processo Civil. Nós vamos dividir a análise da petição inicial em alguns vídeos para que a gente possa bem tratar dos seus principais tópicos. Então nós vamos fazer uma análise introdutória nesse primeiro vídeo sobre a petição inicial, depois nós complementaremos a análise. A primeira consideração importante a respeito da petição inicial é que nós tenhamos em mente que a petição inicial ela é um instrumento da demanda. Então nós temos um direito constitucional de ação previsto a nível constitucional, que é o nível mais abstrato no ordenamento jurídico. O direito constitucional de ação, o livre acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35. Esse direito abstrato, direito de ação, o livre e universal acesso à justiça, ele é concretizado, ele tem um instituto que é mais concreto, que é o instituto da demanda. Então, quando a parte quer manifestar uma pretensão em juízo, ela o faz por meio de um instituto que o processo civil estuda, que é a demanda. E aí nós vamos estudar, inclusive, os elementos da demanda, quais sejam, enfim. E nós temos um outro instituto, que é a petição inicial. A petição inicial, por sua vez, ela é um instrumento da demanda. Então, veja que há uma relação de instrumentalidade entre a petição inicial e a demanda, e também entre a demanda e a direito de ação. Então, o direito de ação está no plano mais abstrato, a demanda está no plano intermediário, e a petição inicial é um instrumento, é o que está do ponto de vista mais prático, é o que a gente consegue ver, é o mais perceptível, é, portanto, o instrumento da demanda, tá certo? Bom, a petição inicial, ela também é considerada um ato processual sui generis. Por quê? Porque com relação aos atos processuais, incide um princípio geral, e nós veremos isso quando da análise dos atos processuais, incide um princípio geral da liberdade das formas. Não há uma forma pré-determinada para a prática dos atos processuais. Então, em princípio, a parte é livre para a prática dos atos processuais. E mesmo quando a lei determina uma forma previamente determinada, uma forma prescrita em lei, e a parte venha a praticar de uma forma diversa, mas alcance o resultado, a lei, lá pelo princípio da instrumentalidade, vai dizer que o ato deve ser reputado como válido, porque o processo civil contemporâneo ele visa a sanabilidade dos vícios processuais, a instrumentalidade das formas. Então nós estamos mais preocupados com a essência, propriamente com o conteúdo, do que com a forma. Mas a petição inicial, ela é uma exceção a essa regra. Por quê? Porque a petição inicial ela é um ato solene. Ela é um ato que necessariamente ela vai partir do princípio da escritura. Então a petição inicial ela deve ser documentada. A petição inicial ela deve ser escrita. E aí nós veremos aqui os diversos requisitos da petição inicial que justamente consagram essa ideia de formalidade. A petição inicial é um ato formal, tem diversos requisitos a ser preenchido. E para que você consiga aferir o preenchimento desses requisitos, é imprescindível, portanto, que o ato venha da forma escrita. Haverá quem diga que em sede de juizados especiais, isso pode ser excepcionado, porque é um dispositivo na Lei 9.099 de 95, salvo engano, é o artigo 14, que possibilita a parte que compareça à Secretaria do Juízo e propõe a demanda de forma oral. Mas esse próprio dispositivo tem parágrafo que diz que o serventuário, o servidor que atenderá essa parte, ele vai reduzir a termo com os dados mínimos daquela demanda, daquela petição inicial que foi apresentada pela via oral.
Então veja que mesmo no sistema dos juizados especiais, onde é verdade, nós temos lá o princípio da oralidade, no artigo 2º da Lei 9.099, desculpa, eu estou me recuperando de uma gripe. Então, na Lei 9.099 de 95 nós temos o princípio da oralidade, mas nem por isso nós vamos excepcionar essa exigência da escritura na petição inicial. Veja que mesmo na Lei 9.099 de 95, em que pese se permitir que a demanda seja proposta pela via oral, ela também vem a exigir que ela seja reduzida a escrito, reduzida a termo pelo servidor, para que ali passe a conter minimamente os dados mínimos, os requisitos mínimos da petição inicial, tá certo? Bom, eu adiantei para vocês que esses requisitos da petição inicial, eles são essencialmente previstos no artigo 319 do CPC. Só que nós temos algumas considerações ainda em caráter prévio a fazer antes de enfrentarmos esses 7 incisos do artigo 319. E quais são essas considerações introdutórias? Bom, em primeiro lugar porque deixar bem claro para os senhores que existem alguns requisitos que são específicos para algumas demandas específicas, algumas demandas bem delimitadas. Então veja, isso não portanto, genérico, isso não é algo que vai incidir para todas as demandas. Algumas demandas em específico, além desses requisitos genéricos, nós temos outros requisitos. Vejam que se encontra no artigo 330, parágrafo 2º. Artigo 330, parágrafo 2º. Diz lá, 330, parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então veja que nós temos um requisito específico para essas demandas, estas ações que têm por objeto a revisão de obrigação. Também, eu anotei aqui para os senhores, também o artigo 917, parágrafo 3º, também o que se encontra no artigo 917, parágrafo 3º, pode ser tratado como um requisito específico. Diz lá, 917, parágrafo 3º, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Então, nos embargos à execução, que é uma modalidade de defesa sui generis, que é proposta por meio de uma demanda autônoma, cognitiva, que é a ação de embargos à execução. Então, ela é formulada por meio de uma petição inicial. Então, na petição inicial dos embargos, que tem como fundamento o excesso de execução, nós temos o requisito específico, que é a discriminação, então, do valor correto, para que se possa chegar qual é o excesso, como é que o exequente, o executado chegou, né? O executado, que é o embargante, chegou naquele valor do excesso, quais foram os critérios de cálculo que ele utilizou e tudo mais. Bom, um último comentário ainda em sede introdutória sobre a petição inicial. Vejam, então, que além de tratar do artigo 319, que é o que pode nos parecer inicialmente, nós temos diversas considerações relevantíssimas a fazer a respeito da petição inicial. Então é algo muito mais complicado do que o Código de Processo Civil nos faz parecer. Bom, o que nós temos que tratar aqui é de um tema relacionado à teoria geral do processo, qual seja a capacidade postulatória. Porque a petição inicial ela vai ter que ser assinada por alguém, vai ter que ser assinada por um advogado. E a capacidade postulatória é justamente a aptidão para a prática de ato técnico, a aptidão para formular pretensões em juízo como advogado. E nós temos que analisar o artigo 76 de uma maneira, de um modo genérico, né? De um modo geral. 76 é o que vai tratar, na verdade, o 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte,
O juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, se o juiz verificar que quem assinou a petição inicial não é um advogado, ele vai, portanto, adotar as providências do artigo 76. E aí, parágrafo 1º, descumprida a determinação. Caso o processo esteja na instância originária, inciso 1º, o processo será extinto se a providência couber o autor. Nós estamos falando de petição inicial, evidentemente que a providência compete ao autor. Então, quanto à exigência de que a petição inicial venha assinada por um advogado, os senhores devem consignar o artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, isso é regra geral, mas nós sabemos que nós temos algumas exceções. E quais são as principais das exceções? Nós temos o artigo 9º da Lei 9.099 de 95, que permite que a parte demande perante os juizados especiais cíveis nas causas de até 20 salários mínimos sem a presença de advogado. Então lá a parte tem uma capacidade postulatória plena nela mesmo, sem necessidade de um advogado, nas causas até 20 salários mínimos. Já nos juizados especiais federais e nos juizados especiais da Fazenda Pública, esse limite aumenta até o limite de alçada geral, que é de até 60 salários mínimos. É o artigo 10 da Lei do Juizado Especial Federal. Artigo 10 da Lei do Juizado Especial Federal. Nós temos outras exceções, como o habeas corpus, os procedimentos da CLT, as reclamações trabalhistas, enfim. Em regra, a parte precisa de advogado, excepcionalmente, em algumas demandas, ela pode demandar sozinha. Se ela precisar de advogado, não estiver naquelas hipóteses excepcionais que ela possui os postulante nela mesma sozinha, e ela demandar sem o advogado, nós iremos aplicar o artigo 76. O juiz vai, portanto, suspender o processo e designará um prazo razoável para que ela venha a suprir esse vício. Se a parte suprir o vício e constituir um advogado, o processo vai seguir normalmente. Está suprido o vício, o processo, nós temos o princípio da primazia da resolução do mérito. O processo ele serve para alcançar o resultado de mérito mesmo. Então está superado o vício processual, bola para frente. Agora, se a parte não superou o vício processual, não constituiu o advogado, tendo esgotado o prazo que o juiz lhe determinou, será o caso, portanto, de aplicar o artigo 76, parágrafo 1º, inciso 1º, extinção do processo, se a providência couber ao autor e é o caso da providência competir ao autor. E aí nós temos, para terminar esse vídeo de análise introdutórias a respeito da petição inicial, a hipótese específica do advogado postular na verdade, o advogado postular sem ter o mandato, sem ter a procuração. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então, a regra é que ele deve ter o mandato, um instrumento de procuração, para comprovar que a parte realmente lhe atribuiu os poderes ad judicia ou ad judicia et extra. Mas aí continua o dispositivo. Então, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, vírgula, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. E aí vem o parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, para o advogado venha obter junto à parte a procuração e, com isso, juntar os autos e sanar esse vício. Bom, dessa vez mesmo, uma última consideração a respeito da petição inicial é a hipótese específica do advogado postular em causa própria. O advogado pode postular em causa própria, como se a parte é o advogado e o advogado da parte é o próprio advogado. Então, o advogado está atuando como parte e como advogado. Isso se chama o advogado que está postulando em causa própria. E essa é a hipótese do artigo 106. E quando ele postula em causa própria, ele tem alguns requisitos específicos. É o que está justamente no artigo 106. Diz lá o artigo 106.
Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado, inciso 1º, declarar na petição inicial ou na contestação, nós estamos vendo a petição inicial, o endereço, o seu número de inscrição na OAB e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações. E o inciso 2º, comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Tanto que o parágrafo 1º vem dizer, se o advogado descumprir o disposto no inciso 1º, o juiz ordenará que se cumpra a omissão, no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição inicial. Então veja que é um requisito, porque pode levar ao indeferimento da petição inicial. Então, senhores, essas foram as considerações introdutórias a respeito dos requisitos da petição inicial, noções gerais sobre a petição inicial, sem ter propriamente ainda ingressado nos incisos do artigo 319. Então vejam que é muito mais complicado do que o Código de Processo Civil nos faz parecer. A seção 1ª do capítulo 2º, veja, o capítulo 2º se chama da petição inicial. E aí vem uma seção 1ª, dos requisitos da petição inicial. Nós vimos aqui diversos requisitos sem ler o artigo 319, tá? Então fiquem atentos a isso, nós vamos fazer uma pausa, interromper esse vídeo aqui e nós trataremos a partir do próximo vídeo dos demais requisitos, agora esse sim previsto no artigo 319. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.